madura, ele consegue se organizar na partida. Poderia ter perdido o jogo, mas não perdeu. E ainda você vê um Thales Magno, que é um jogador que ele e o Romero ali sempre brigam para ver quem vai ser o 12º jogador do time. Mas o Thales começou muito bem a temporada. E até na questão do pênalti, né? O Romero deixou pro Thales Magno bater, ele bateu muito bem, inclusive. E a torcida gostou, aplaudiu. Claro, pô. Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians em Forma. E agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Timão. A imprensa repercutiu ali lá no jogo aberto, né? O jogo entre Corinthians e Portuguesa. A gente sabe que não seria fácil, o Timão foi aquele time reserva, o time totalmente ali de reservas do ataque até o gol, né? Porque quem atuou foi o Donelli, ao invés do que vinha fazendo as partidas, né? Para tentar ganhar um pouco de ritmo e também crescer ainda mais em 2025. Com isso, o Timão conseguiu ali, saiu atrás do placar, conseguiu o empate, a virada, porém acabou tomando o gol ali no final. A zaga deu uma vacilada, acabou relaxando, porém, ainda assim, muitos elogios para essa equipe treinada pelo técnico Ramon Dias. A Renata e o Chico ali ressaltaram a boa atuação do Corinthians, né, que apesar do time reserva, garante ali um pontinho e de quebra a pontuação no geral do Paulistão. Ninguém passará o Corinthians. Isso é muito legal, porque com esse resultado o Timão é o primeiro isolado do Paulistão e tem a vantagem de nas próximas fases decidir o segundo jogo atuando na Neoquímica Arena. É isso que vamos acompanhar. O link do jogo aberto estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Poupar jogadores diante da Portuguesa dentro do Pacaembu. E a gente viu um Corinthians que ficou no 2-2 e só pensa agora na pré-libertadores. Ai, Pedro Raul, Pedro Raul. Depois de mais de 5 anos, o Timão voltou ao Pacaembu, palco marcado por muitas conquistas históricas. Teve gente que veio para matar saudade e outros conheceram o estádio pela primeira vez. Muita história, muitas boas lembranças, muitas boas recordações do nosso Timão, da segunda, quando foi rebaixado, quando nós voltamos à nossa secção. É um prazer, uma alegria voltar. Fantástico, né? A nossa Libertadores foi aqui, né? É minha primeira vez. E nesse estádio cheio de memórias, o Corinthians entrou em campo como visitante para encarar a Portuguesa pela 10ª rodada do Paulistão. Já classificado para o mata-mata e com a melhor campanha do estadual, Ramon Dias optou por colocar uma equipe alternativa, de olho na estreia do Timão pela Libertadores, e viu a Lusa, mandante do jogo, assustar. Matheus Donelli salvou o chute de Lucas Hipólito. Mas logo depois, o lateral da Portuguesa levou essa caneta de Romero. Thales Magno até teve essa chance. Só que a Lusa queria jogo. Renan Peixoto levou a melhor com o Kaká e chutou para a bola passar perto. Aos 33, Donelli salvou o Timão mais uma vez e, na sequência, Já mandou na trave. E aos 39 não teve jeito. Já abriu o placar no Pacaembu para a Portuguesa. Na tentativa de uma reação, Thales Magno mandou para Romero. A bola passou perto. Na etapa final, Ramon Dias mexeu no time, colocou o Pedro Raul. E logo aos 7 minutos, Matheus Bidu recebeu de Thales Magno e empatou a parada. Renan Peixoto até chegou perto de botar a Lusa de volta na frente. Mas o Corinthians criou mais. E o Thales, da Portuguesa, deu esse carrinho no Thales Magno, do Corinthians. Pênalti. Eu olhei pro Romero assim e perguntei, posso? O próprio camisa 43 cobrou e virou o jogo pro Timão. O 5º gol do artilheiro do Corinthians na temporada. Eu tô buscando meu espaço, acho que todos os jogadores são bem competitivos, e estão em grandes momentos. Então eu acho que o que o professor escalar, a gente vai estar bem servido dos jogadores. Mas a Lusa não desistiu. E depois dessa bobeada dos laterais do Alvinegro, Maceió aproveitou a sobra e empatou. O Corinthians tentou reagir com Romero, mas foi a Portuguesa que assustou com o Rildo. A bola foi na trave, no rebote, Barba mandou para Matheus Donelli defender. No fim, o Timão até teve oportunidade, mas Pedro Raul perdeu essa chance, de cabeça, cara a cara com o goleiro. Não, nunca vamos vir acá na coletiva e falar de los errores, eso se fala internamente, mas acho que se você tanto para atacar, para defender, a responsabilidade de todo mundo. Fim de jogo, Portuguesa 2, Corinthians também 2. Acho que foi um dos melhores jogos nossos, sim. Vamos seguir jogo a jogo. O retorno ao Pacaembu não foi do jeito que o torcedor corintiano esperava. Mas agora o Timão já vira a chave e foca na pré-Libertadores. Encara na quarta-feira a Universidade Central da Venezuela. E fora de campo, o Corinthians está perto de anunciar a primeira contratação da temporada. O lateral esquerdo, Fabrício Anrileri. O argentino chega por empréstimo até o fim da temporada com opção de compra e para brigar por uma vaga com Hugo, Matheus Bidu e Diego Palacios. Foi eleito o melhor lateral em 2 vezes em 2 Copas Libertadores seguidas. Acho que sí, un buen lateral y
y está acostumbrado a jugar en time grande también. Enquanto ele não chega, o Corinthians se prepara para colocar em campo o melhor que tem para manter vivo o sonho do bi da Libertadores. E no Pacaembu fica a memória da primeira taça conquistada pelo torneio continental. 2-2 interessante para o Corinthians, os objetivos da primeira fase foram conquistados e ele conseguiu, inclusive, nem levar jogadores importantes para o banco de reservas, só pensando nesse começo de caminhada na Libertadores, Chico. E ontem, no sábado, na verdade, né, Renato, o que ficou escancarado para mim é que o Corinthians tem boas peças de reposição. Thales Magno, então, nem se fala. Agora, algumas, eu acho que o Corinthians vai ter que repensar algumas situações. O Kaká, quando entra na defesa, ele não consegue dar uma segurança tamanha. O Charles também não corresponde tanto no meio. E o Pedro Raul e o Héctor Hernandes, que foram jogadores de frente, né, que o Ramon utilizou para o segundo tempo, eles também não conseguem, né? O Pedro Raul perdeu 2 chances assim, uma ele estava até impedido, mas ele chutou para fora. E a segunda foi um passe do Coronado maravilhoso, era só ele cumprimentar o goleiro e ele cumprimentou, né? Mas entregou a bola na mão do goleiro. O Corinthians até poderia ter vencido se tivesse mais qualidade nas chegadas ali na reta final. A Portuguesa fez um jogo muito correto, né? E o Corinthians deixou a desejar em algumas peças de reposição. Isso eu pode achei fazer a Portuguesa falta melhor que o Corinthians, mas o Corinthians é um time que ele é maduro, ele consegue se organizar na partida. Poderia ter perdido o jogo, mas não perdeu. E ainda você vê um Thales Magno, que é um jogador que ele e o Romero ali sempre brigam para ver quem vai ser o 12º jogador do time. Mas o Thales começou muito bem a temporada. E até na questão do pênalti, né? O Romero deixou pro Thales Magno bater, ele bateu muito bem, inclusive. E a torcida gostou, aplaudiu a Claro, atitude. porque o Romero já perdeu 2 esse ano, né? Então na disputa ali o Thales sofreu a penalidade, converteu. Realmente tem sido o jogador, assim, para brigar por uma posição. Aqui com o Memphis e Yuri fica um pouco mais complicado aí, mas se tornou uma grande peça. Fabrício Angileri é o lateral esquerdo que está sendo contratado pelo Corinthians, ex-River Plate, que está no Getafe da Espanha, vem por empréstimo com opção de compra para poder jogar nessa temporada por aqui. Um lateral muito experiente, 30 anos, não faz parte daquela cena, né, do River Plate multicampeoníssimo com o Marcelo Gallardo desde 2015 lá, mas ele chega em 2019 e 2019 segue a toada de outros tantos títulos do River, né, Recopa, Supercopa, Campeonato Argentino mesmo, e depois ele sai para a Espanha, não jogou ainda nessa temporada pelo time espanhol, é bom que se diga, mas é um lateral experiente, é um cara que é dono da posição, dono do setor, né, a gente acompanha aqui o futebol sul-americano há algum tempo, e o Angileri é um jogador que chega e farda e joga, né? Chega para ser titular nesse elenco do Corinthians. Eu, inclusive, depois do jogo contra a Portuguesa, falei sobre as laterais, que não pare por aí. O Corinthians precisa atentar para a lateral direita também. Não que o Mateuzinho seja um problema, mas eu acho que o Léo Maná se torna um problema. O João Vitor Jacaré acho que não é uma solução ainda. E o Mateuzinho pode muito bem ter uma sombra e pode ajudar em vários momentos. Eu só acho que ele não pode ser a solução nesse momento. E isso vale também para o Hugo e para o Matheus Bidu. O Diego Palacios, eu confesso para vocês que eu desisto. Eu não sei o que acontece. E assim, quando o Corinthians encaminha a contratação de um jogador em que você tem outros 3 para a mesma posição, eu sei que ter elenco é legal, mas eu nunca vi isso. Eu nunca vi um time com 4 laterais esquerdos. Então isso não vai acontecer, gente. Isso não vai acontecer. É fato que alguém vai ser liberado. Vai sobrar para alguém. Quem? O Pedro Ramiro, ex-Rádio Bandeirantes, que agora tá indo para a TV Record, noticiou que o Matheus Bidu seria liberado para negociação. De novo esse papo. Depois da volta por cima que ele teve no ano passado, de novo, o Matheus Bidu sendo colocado aí como uma moeda de troca. Acho errado, porque acho que o Bidu, com todos os problemas, tá? O Bidu deixou muitos espaços, por exemplo, no jogo contra a Luz, apesar de ter feito o gol, mas isso é sistema também, né? Isso não é culpa só do jogador. Isso tem uma questão tática também. Eu acho que, tecnicamente, ele não entregou menos do que o Hugo. E o Hugo, nesse momento, está sendo escolhido como titular, então aí você entende do porquê a busca por um lateral mais experiente, com mais qualidade técnica. Agora não entendo, de novo, o Matheus Bidu na vitrine. Acho que o Bidu seria um bom reserva para o Angileri, por exemplo. O Hugo não, eu não consigo entender. Mas enfim, são escolhas da comissão técnica. E o Palacios, que a gente nem está colocando nessa conversa, não dá, né, gente? Falta uma transparência, falta uma explicação. A gente está se encaminhando aí já para o 3º mês de 2025 e ele jogou de novo uma partida só. Depois de ficar um ano parado, ele volta, joga um jogo e acabou. E não tem mais Palacios. E a gente quer ver mais do Palacios, quer ver se ele tem condições de vestir a lateral esquerda do clube. E, cara, a coisa não acontece, não funciona. Então, não sei mais o que pensar. E aí, quando o clube vai no mercado e busca um lateral esquerdo, é sinal de que não contam com o Palacios e tem no Bidu e no Hugo uma insuficiência, o que já é notável. Agora, se eu fosse escolher todos eles, o Bidu é a moeda de troca, aí eu não concordo muito. Essa é a informação do Ramiro, vamos ver se ela se confirma na prática, né? Porque as coisas mudam lá dentro, né? Às vezes a informação vem lá de dentro mesmo, daqui a pouco, né, o próprio Bidu foi colocado na vitrine para ser negociado com Goiás, Vitória, não quis, ficou, terminou a temporada titular e bem. E agora o clube busca aí o Angileri, de 30 anos, ex-River Plate, que tá no Getafe da Espanha. Vamos aguardar para ver o que acontece. Quarta-feira tem jogaço, Universidade Central da Venezuela, que não tá bem no Campeonato Venezuelano.
Então tá aí, né, um pouco do que foi comentado, um pouco do que foi falado pelo Chico. Não só no jogo aberto, mas também no canal dele ali, podendo explicar um pouco sobre o que esperar desse Corinthians, né? O Timão empatou com a Portuguesa, acho que foi um bom resultado, tendo em vista que foi o time reserva, e agora já se prepara para o restante da temporada. Claro, terá ali uma partida importante demais pela pré-Libertadores, né? É favorito, deve passar com tranquilidade. Acho que o Timão vence lá e vence também jogando em casa, deve ganhar os 2 jogos. Então, para isso, vai precisar de novos reforços, né? Por isso a chegada também de um lateral, para poder ficar com um time forte defensivamente. A gente sabe que do meio para frente o Corinthians é um dos melhores times do Brasil, porém quando chega na defesa, só o Hugo salva. Só o Hugo salva, infelizmente, os outros 3 são bem fracos. Mateuzinho também às vezes joga bem, na outra nem tanto. E com isso o Timão vai se organizando para esse restante de Paulistão, pré-Libertadores e também o início do Brasileiro já no próximo mês. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!